Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça são linha 100% algodão na cor amarelo mesclado, rosa mesclado, laranja mesclado e verde mesclado. São novelos de 100 gramas. No caso do amarelo, do rosa e do laranja, nós não vamos utilizar nem metade de um novelo. E no caso do verde, nós vamos utilizar um novelo e meio. Então, você deve ter 2 novelos da cor verde em mãos, porque você vai utilizar um novelo inteiro e meio novelo para você poder completar o trabalho. Você vai precisar de agulha de crochê 2,5 milímetros, cola quente, e você vai precisar de 9 pérolas douradas como estas. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho em crochê. Para nós começarmos o nosso trabalho, você vai iniciar com o fio verde e você vai fazer o anel mágico para o miolinho da sua flor. Então, você começa com o anel mágico, prendendo ele com uma correntinha. E você vai fazer aqui 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos, sempre pegando os 2 fios do anel. Depois que você fizer os 12 pontos, você pode fechar o anel. Fechado o anel, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito. Agora você vai trabalhar 23 pontos baixos. Então, como você vai trabalhar isso? Você vai subir 2 correntinhas, que já equivalem a um ponto baixo, e você vai trabalhar na mesma base das correntinhas outro ponto baixo. Então, em cada ponto de base, você vai trabalhando 2 pontos baixos. No último ponto, você trabalha apenas um pontinho, porque nós queremos 23 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos até o penúltimo ponto, 2 pontos baixos em cada ponto de base, e no último você faz apenas um para dar os 23 pontos. Ó. Vai ficando desse jeito. Quando você terminar os 23 pontos baixos, você vai fechar a carreira no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Agora você vai subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e você vai prender com ponto baixo no ponto de base seguinte. Em seguida, você caminha com um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos sobre os 2 pontos de base seguintes. E agora você sobe 6 correntinhas novamente e prende com ponto baixo no ponto de base seguinte. Você vai repetir essa sequência por toda a carreira. Nós temos que ter 8 bases de 6 correntinhas no total. Então, sempre fazendo as 6 correntinhas, prendendo com ponto baixo no ponto seguinte, caminhando com 2 pontos baixíssimos sobre os 2 pontos de base a seguir e subindo as 6 correntinhas novamente. Ele vai ficando desse jeito. Depois que você fizer as 8 bases, ó, você está aqui na última fazendo a 8ª, elas vão ficar assim. Então, na 8ª base, você fez as 6 correntinhas, você prende com ponto baixo no ponto de base seguinte, ó, e você fecha a carreira com ponto baixíssimo na primeira correntinha da primeira base. Ó,
Então, você fecha com ponto baixíssimo e arremata. Ó, aqui nós já cortamos o fio. Então, depois que você arrematar, você esconde o fio aqui por algumas correntinhas da primeira base, para depois cortar o fio. Ó. Acaba aqui para a parte de trás. Vamos puxar esse fiozinho aqui para a parte de trás desse pontinho e aí depois nós cortamos. Então, o miolinho da flor, ele fica assim. Agora, nós vamos pegar o fio colorido para fazer a florzinha. Nós vamos pegar aqui o fio rosa, primeiro. Nós vamos emendar esse fio em qualquer das basezinhas de 6 correntes. Então, nós puxamos aqui a pontinha e fazemos um nozinho para emendar. Ó. Depois, nós vamos esconder esse fio do nozinho por baixo dos pontinhos que nós vamos fazer na pétala. Então, você faz o nozinho deixando bem pro cantinho da base. E agora, você vai puxar uma laçadinha para frente do trabalho. E você vai fazer 3 correntinhas para subir. Essas 3 correntinhas já contam como um ponto alto. Nós temos que fazer 12 pontos altos no total. Então, nós vamos pegar a laçada, escondendo já o fio do início, pegando ele junto. Nós vamos fazer mais 11 pontos altos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Com aquelas 3 correntinhas que já equivalem ao ponto alto, nós temos 12 pontos. E veja que o fiozinho do início nós escondemos por trás dos pontos que nós fizemos. Então, agora feitos os 12 pontos, você prende com ponto baixo no meio dos pontos baixíssimos de base. Pega a laçada e já começa diretamente na segunda base a sua segunda pétala, fazendo um ponto alto, ó, e completando os 12 pontos altos seguintes. Você vai fazer 12 pontos altos em cada base dessas de 6 correntes, fazendo os 12 pontos e prendendo com ponto baixo entre uma base e outra, naquele ponto baixíssimo da base. Então, agora faça o restante das pétalas. Depois que você fizer as 12 pétalas da sua flor e prender a última pétala com um ponto baixo na base, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que você fez no início do trabalho. Então, você fecha com ponto baixíssimo e arremata. Esse fiozinho do arremate nós escondemos aqui por algumas correntinhas, por alguns pontinhos que nós fizemos da primeira pétala. E depois você pode cortar o fio pelo lado avesso. E essa parte das pétalas que fica aqui amontoadinha, você vai segurar pelo centro a sua flor e você vai, ó, dobrar as pétalas dessa forma e vai colocando uma sobre a outra, ó. A pontinha de uma sobre a pontinha da outra. Elas têm que ficar dobradinhas todas conforme fosse uma conchinha, ó. E elas vão ficando todas com a pontinha sobre a anterior. Fica um efeito super legal na peça. Então, a florzinha ela é feita dessa forma. Agora, nós vamos fazer a segunda florzinha e na segunda nós já vamos unir com a primeira. Então, nós vamos intercalar o nosso trabalho assim. Uma rosa,
uma laranja, uma rosa, uma amarela, uma rosa, uma laranja, uma rosa, uma amarela. Começando com a rosa e acabando com a rosa. Vão ser 9 motivos no total, feitos desse jeito, intercalando primeiro a rosa, depois a laranja, depois a rosa, depois a amarela, depois a rosa, depois a laranja, para não juntar a laranja com a amarela, senão não vai dar um contraste legal. Então agora você vai fazer a segunda, que é na cor laranja, e você vai fazer essa segunda florzinha, ó, até a terceira pétala. Na quarta, nós vamos fazer a união com essa rosa. Então, faça o miolinho em verde, normal, como você fez nessa flor, e faça as 3 primeiras pétalas da flor em laranja. Na quarta, nós vamos unir com essa florzinha rosa. Quando você fizer a florzinha laranja até a terceira pétala, ela vai ficar assim. Na quarta pétala, nós vamos unir com aquela florzinha rosa que nós fizemos. Então, você vai fazer a quarta pétala até o 5º ponto alto. Você faz um ponto alto, 2, 3, 4 e 5. Feito o 5º ponto alto, agora você vai prender com um ponto baixo em qualquer pétala aqui dessa florzinha rosa. Lembrando que a união ela vai ser assim: as suas florzinhas vão ficar unidas dessa forma, ficarão 3 pétalas para a parte de cima, 3 pétalas para a parte de baixo. E estas duas vão ser sempre as pétalas da união, no caso, essa que nós fizermos aqui nessa próxima base. Então, ficam 3 pétalas em cima, 3 pétalas embaixo, que já dão 6. E as outras duas que completam as 8 pétalas, elas vão ser as pétalas da união. Então, uma vai unir com uma florzinha deste lado e a outra vai unir com outra florzinha deste lado. Então, agora feitos os 5 pontos altos, você vai na pétala da florzinha rosa, ó, conta 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E nesse 5º ponto, você une, ó, avesso com um ponto baixo. Em seguida, você pega a laçada, volta nessa mesma base da parte laranja e completa com os outros pontos altos. Você havia feito 5, então você faz agora o 6º, o 7º, o 8º, o 9º ponto alto, o 10º, o 11º e o 12º. Então, elas vão ficar no centro unidas dessa forma. Você vai agora terminar de fazer as pétalas restantes da florzinha. Então, você fez 4, faltam mais 4 pétalas para você terminar essa flor. Então, agora você termina a flor laranja. Depois que você terminar a florzinha laranja, ela vai ficar assim, unida com a flor rosa. Agora, você vai fazer a próxima florzinha rosa e vai unir aqui do lado da laranja, como nós unimos com essa. Vai ficar as 3 pétalas para baixo, as 3 para cima e sempre as 2 do lado vão sendo as pétalas da união. Então, agora você vai unir naquela sequência que nós já mencionamos. Rosa, laranja, rosa, amarelo. Rosa, laranja, rosa, amarelo. Começa com rosa e termina com rosa. São 9 motivos no total. Depois que você unir os 9 motivos, as 9 florzinhas, elas vão ficar assim. Uma rosa, uma laranja, uma rosa, uma amarela. Uma rosa, uma laranja, uma rosa, uma amarela. Terminando com uma rosa. Então, são 9 motivos no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, nós temos que fazer as folhas que vão ao redor desses motivos. Então, nós vamos pegar o fio verde e nós vamos fazer agora as nossas folhinhas. Para nós fazermos as nossas folhinhas, você vai pegar o fio verde, você vai fazer a laçadinha inicial, você vai fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feitas as 10 correntinhas, você vai pular 2 correntinhas a contar da agulha e na terceira você vai fazer um ponto baixo.
Agora você vai trabalhar ponto baixo em todas as correntinhas da base, até a última. Ó, ele vai ficando assim. Trabalhados os pontos baixos até a última correntinha, agora para virar, você vai na última correntinha também e você faz um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo, tudo na última correntinha. Agora na parte de baixo, você vai fazer um ponto baixo aqui em cada correntinha até sobrarem 2 pontos que você não vai trabalhar. Então, você vai começar o primeiro também nesse último ponto, nesse mesmo ponto que você fez a viradinha. E os pontos baixos seguintes vão um em cada ponto da base, ó, na reta daqueles que você fez na parte de cima. Ó, você vai trabalhando ponto baixo até ficarem 2 pontos baixos na base, 2 correntinhas, aliás, que você não vai trabalhar. Fica uma, 2. Dessas correntinhas, você já volta. Você sobe uma correntinha para virar, vira o trabalho e você vai trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar naquela viradinha da pontinha da folha. Lá nós temos que repetir a viradinha novamente. Ó. Então, nós trabalhamos ponto baixo sobre ponto baixo em todos os pontos. Quando nós chegarmos naquelas 2 correntinhas de espaço, são essas 2 correntinhas que nós fizemos aqui na carreira anterior, nelas nós vamos fazer novamente um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. E agora você continua fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até ficarem 2 pontinhos aqui que você não vai trabalhar, para ficar retinho com a carreira que você trabalhou na parte anterior, na parte de baixo. Ó. É só ir trabalhando ponto sobre ponto, e no final você vai deixar 2 pontos baixos sem fazer, para ficar na retinha da parte de baixo, da carreira anterior que você trabalhou, ó. Então, ele fica assim, a primeira carreirinha completa, ela fica assim. Como aqui agora, então, você já deixou a carreira de cima retinha com a carreira de baixo, agora você não vai pular 2 pontinhos. No início, você sempre sobe uma correntinha e vira o trabalho para começar ponto baixo sobre ponto baixo. Você só deixa 2 pontos sem trabalhar no final da carreira. Nós vamos trabalhando ponto sobre ponto, até chegar naquela viradinha de 2 correntes. Lá nós sempre vamos fazendo um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo, para a gente formando a pontinha da nossa folha. Chegamos nas 2 correntinhas, você faz um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Agora, você vai trabalhando ponto sobre ponto. E vai deixar novamente agora 2 pontinhos sem fazer no final dessa carreira, para formar o nosso próximo degrauzinho. Ó, deixamos 2 pontos sem trabalhar, daqui nós já voltamos, subimos uma correntinha, viramos o trabalho e vamos fazendo a próxima carreira. Como aqui nós temos 1, 2, 3 degraus e aqui nós só temos 2, então logicamente quando nós virmos aqui para baixo, nós vamos ter que deixar 2 pontinhos sem trabalhar para ficar retinho com essa carreira de cima. Então sempre lembre-se disso, no final, se você já deixou na parte de baixo ou na parte anterior, na realidade, 2 pontinhos sem fazer, aqui também vai ter que ficar retinho. No início você não deixa, você só deixa no final da carreira. Então, agora você vai fazendo a folhinha dessa forma, até formar 1, 2, 3, 4, 5 degrauzinhos no total. Quando você estiver fazendo a última carreira da folhinha, então veja aqui, de um lado nós temos 1, 2, 3, 4, 5 degraus formados. Do outro nós temos 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos ter que voltar uma carreira para deixar o 5º degrau aqui.
Quando você voltar nessa última carreira, você nessa pontinha onde você faz as duas correntinhas, você já vai prender na florzinha, para ir colocando as folhas ao redor das flores. Então aqui nós estamos na última, nós vamos subir uma correntinha para voltar e fazer a última carreira e deixar aqui o último degrau. Então nós viramos o trabalho, vamos trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo até a pontinha da folha, naquelas duas correntinhas, e lá nós já vamos unir com um ponto baixo na florzinha, perdão, que nós havíamos feito. Ó. Então você faz aqui ponto sobre ponto. Quando chegar nas duas correntinhas, você faz um ponto baixo, uma corrente. Você vem na flor, ó, aqui nós podemos unir pelo lado de baixo, pelo lado de cima, tanto faz, porque nós vamos unir ao redor, todo ao redor das flores. Então você vem na pétala da flor, na quinta pétala, você prende com um ponto baixo a sua folha. Agora você volta naquelas duas correntinhas e faz, ó, a segunda correntinha que você não havia feito e o ponto baixo para completar. Então a união ela é feita assim. Você na última carreira, você chega nas duas correntinhas de espaço da ponta, você faz um ponto baixo, uma corrente. O ponto baixo seguinte você une com a pétala da flor, em seguida você faz a correntinha e o outro ponto baixo para terminar a pontinha da folha. E finalmente, você vai trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo até terminar essa última carreira. Na primeira folhinha é feito assim, você só une com a flor, ó, que nós vamos deixar os dois pontinhos sem trabalhar para formar o degrauzinho aqui igual o outro lado, ó. Então a folha, perdão, terminada, ela fica assim: 1, 2, 3, 4, 5 degraizinhos de um lado, 1, 2, 3, 4, 5 do outro. Agora você pode arrematar. Ó, arrematou? Você esconde esse fiozinho do arremate por entre alguns pontinhos que você acabou de trabalhar. Ó. E você acaba pelo lado de baixo da sua folha. Então, a primeira folha, ela já está unida com a flor. Ela fica assim. Bom. Isso aqui vai ficar para a parte de cima, no caso ela ficaria assim, mas como vai ser oval, ela vai toda ao redor. Na segunda folhinha, o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que unir a pontinha da folha com a flor. E no último ponto da folha, nós vamos ter que unir com a folha anterior. Então, só para você entender, nós temos uma folhinha aqui pronta, mas nós vamos ensinar você como fazer. Ó. Nós vamos unir a pontinha dela com a pétala da flor e ao mesmo tempo no último ponto nós temos que unir com a pontinha da folha anterior, para não ficar aqui aberto, ó, e nem ficar se movendo. Então ela vai ter que ir ficando assim, ó. Então agora nós vamos ensinar você como fazer isso. Você vai pegar, fazer a sua folhinha até o quarto degrau, até formar esses 4 degraizinhos aqui. No quinto, nós vamos ensinar você a unir aqui na pétala e quando chegar no último ponto, a unir com o pontinho da folha anterior. Veja aqui que nós fizemos a nossa folhinha, então, até completar 4 degraus de cada lado. Ó, então, tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Agora, no quinto é que nós vamos fazer a união. Então, quando você terminar aqui, deixando os últimos 2 pontos para completar 4 morrinhos de cada lado, você vai subir uma correntinha, vai virar o trabalho e vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, até do outro lado da folhinha. Ó. Lembrando de fazer o espacinho na ponta, claro.
ponto sobre ponto. Quando chega nas duas correntinhas, você faz um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo sobre ponto baixo até no final da carreira. Aqui nós já vamos deixar os dois pontinhos para formar o quinto degrau. Deixamos dois pontinhos. Agora nós vamos subir uma correntinha e virar. Porém, veja que, para nós virarmos, nós vamos subir uma correntinha e virar, ele já vai ficar na posição correta para nós fazermos a união com a pontinha dessa folha anterior e depois para unir com a pétala lá embaixo, Porque aqui nós já formamos 1, 2, 3, 4 e o quinto degrau. Então, quando nós voltarmos, nós unimos com a pontinha desta folha, unimos a pontinha da folha com a pétala, voltamos até aqui do outro lado e deixamos dois pontinhos para completar o quinto degrau. E aí nós já terminamos a nossa folha. Então, é neste ponto que você vai unir uma folha com outra e a ponta da folha com a pétala da flor. Então, aqui que nós já subimos uma correntinha e viramos, nós vamos pegar a pontinha da folha anterior, e nós vamos unir com um ponto baixo. Agora, nós voltamos aqui para nossa folha, vamos trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo até chegar na pontinha dela. Lá na pontinha, nós vamos unir com a pétala da flor. Então, você vai trabalhando dessa forma, ponto sobre ponto. Quando você chega nas duas correntinhas, você faz um ponto baixo, uma corrente. E você já une com a pétala. Então, você coloca bem certinho. Às vezes vai dar na pétala do meio, às vezes vai dar na pétala do lado. Então, depende. O que não pode é ficar repuxado. Aqui ele vai ficar certinho desse jeito. Então, agora nós vamos unir aqui nesta pétala. Você procura sempre unir no centro da pétala com um ponto baixo. Você volta aqui para as correntinhas de base, você faz a outra correntinha de espaço e o ponto baixo para completar a pontinha. Em seguida, você vai trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo e vai deixar dois pontinhos sem fazer no final da carreira para formar o quinto degrau e terminar essa folha. Então, não tem segredo, a união é feita com ponto baixo, você só tem que ir cuidando para que dê certinho, não fique aquela coisa repuxada no trabalho. Chegamos ao final da carreira, deixamos dois pontinhos sem fazer e arrematamos. Na próxima folhinha, você vai unir com essa folha que nós terminamos e a próxima flor. E aqui, quando você termina, você vai escondendo esse fiozinho do final aqui por alguns pontinhos e depois você corta o fio para não cortar logo no arremate, Então, ele vai ficando assim. Você vai fazer a união dessas folhas ao redor de todas as suas florzinhas, que nós já terminamos, nós vamos cortar e a união ela vai ficando assim. Depois você vai fazer agora a próxima folhinha, você vai unir aqui, Às vezes ela vai dar nessa pétala, Então você tem que cuidar. Você vai pegar a outra folhinha, você vai unir aqui do lado e você vai fazendo isso ao redor de todas as flores. Aqui também ao redor. Aqui, se você ver que precisam duas folhinhas, você vai colocar duas folhinhas. Elas têm que ficar bem esticadas. Tem pessoas que têm ponto mais apertado, tem pessoas que têm ponto mais frouxo. Então, às vezes a folha vai ficar maior ou menor, depende do ponto de cada pessoa. Então, você vai unindo as folhas agora ao redor de toda a sua carreira, a sua tira de flores. Depois que você terminar de unir todas as folhas, o seu caminho de mesa ele vai ficar assim. Então, observe que aqui no canto, nós fizemos 3 folhas para virar. Então, foram 9 folhas de um lado, 9 folhas de outro e 3 em cada canto para virar. Ele ficou desse jeito. Que você vai ver o outro cantinho como ficou. Aqui está o outro cantinho,
E ele fica assim. Para mostrar bem para vocês, a gente tem que amontoar aqui o trabalho, mas você já pode ver certinho como fica o canto, o outro canto do caminho. Então, 3 motivos para virar também. Então, deu 24 folhas no total e 9 flores. Agora, para dar aquele acabamento final, nós vamos aplicar as nossas pérolas. Então, com a cola quente, nós vamos aplicar as pérolas bem no centro da florzinha. Ó. Ela dá o toque final para o nosso trabalho. Então, nós vamos aplicar cola quente e nós vamos colocar uma pérola em cada miolinho da flor. Ó. Então, nós vamos pegar a cola quente agora e aplicar. Sua cola ela deve estar bem quente. Você vai colocar um pinguinho bem no centro da flor e vai aplicar a pérola. Ó, você pressiona um pouquinho para ela fixar bem e depois você aplica a próxima. Os excessos que secam de cola quente você retira depois. Você vai fixando uma pérola em cada miolinho de flor em todas as 9 flores. Depois que você aplicar todas as pérolas em cada miolinho da flor, elas vão ficar assim. Dá aquele toque final de acabamento para a peça. Ó, que nós aplicamos em todas as flores, ó, que você pode ver como ficou. E o nosso caminho de mesa floral, ele está finalizado e acabado. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um caminho de mesa em crochê floral, um modelinho exclusivo criado pela nossa equipe.